Olá, gente. Estou fazendo a correção hoje do nosso simulado, certo? Eu queria muito que vocês pegassem aí o simulado e pegassem esse vídeo e fossem as questões do sexto ano e percebessem e conferissem questão por questão, tá? Porque dentro dessas questões tem muito conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre os astecas, os maias e os incas, civilizações pré-colombianas. Cada uma dessas civilizações tem seu modo de organização administrativa, tem seu modo de pensar e de se relacionar com os seus vizinhos, com os povos vizinhos, tá? Os astecas, eles foram povos bastante violentos, guerreiros, conquistavam através da violência, da tomada do poder de forma violenta, através da guerra, né, através da imposição do poder. E eles habitaram o Vale do México, região muito pantanosa, através de sucessivas guerras, que é a primeira questão, a primeira alternativa da primeira questão, né? Porque a primeira questão diz: marque com X a alternativa que completa corretamente as frases abaixo, sobre a localização das culturas pré-colombianas. Pré-colombianas por quê, gente? Porque quem descobriu a América veio lá da Europa para a América na sua nau, que a gente vai chamar de barco ou de navio, porque antigamente era a nau que se chamava. Vinha para aqui, né? Quem foi que chegou primeiro foi Cristóvão Colombo. Então, por isso que existe até um pai chamado Colombo em sua homenagem. Esses caras, quando chegaram aqui, eles encontravam essa civilização. Esse pessoal, esses povos que trabalhavam, e esse pessoal tinha muito ouro e prata, gente. Mas, deixando o ouro e prata, para a gente entender mais ou menos como é que é esse lugar onde eles chegaram e tudo, a gente vai saber aqui onde é a localização nessa questão de cada uma dessas civilizações que, quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram. Então, vamos lá. Primeira, diz assim, aí, 3 pontinhos, né? Habitavam o Vale do México, região muito pantanosa, através de sucessivas guerras pelas quais submeteram os povos vizinhos. Foram um império centralizado, passando a dominar todo o Planalto mexicano. Foram os astecas, certo? Eles dominaram todo o Planalto mexicano. E não todos eram administrados da mesma maneira. Alguns eram administrados com mais violência, porque se recusavam, eram mais arredios para entregar os tributos. Outros não, outros também participavam da administração e não tinham tanto resistência para entregar os tributos, tá certo? A capital era Tenochtitlan, certo? E esse império iniciou-se em 1325, tá? Eles chegaram lá no Vale do México em 1325 e esses povos começaram a dominar o Planalto do México, tá? Então é isso. Primeira questão, astecas. A primeira alternativa. Segunda alternativa, no caso, os incas habitavam a região onde hoje está Guatemala, parte de Honduras e El Salvador, e a península de Yucatán, no México, certo? E 3. Os incas, gente, eles vão estar aqui nos livros de vocês, na página 115, certo? Os incas. Eles eram povos que também formaram um império, certo? E eles tinham muita ligação com
os seus deuses, e as suas pirâmides eram construídas para os seus deuses, certo? Aí, através dos pesquisadores, desse pessoal aí que vive atrás dessas civilizações, né, tanto os historiadores como os arqueólogos, que descobrem vários artefatos, né, dessa época, eles sabem que hoje eles têm essa certeza que por volta de 1400, que é bem antes do Brasil ser descoberto, os incas viviam da agricultura, certo? E do pastoreio. Lá nas terras altas, porque lá em cima, ainda hoje nós temos várias construções desse pessoal aí, desse povo que viveu lá no Peru, certo? Aí, ó, terceira afirmação. Os três pontinho, habitavam no território que se estende hoje da Cordilheira dos Andes. E aí inclui terras hoje pertencentes à Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile, tá? A letra B é a resposta da primeira questão, certo? Os incas, os maias, eles não eram império, não formaram império. Os maias, eles tinham um grande território, porém, eles não tinham um império, porque eles formaram cidades-estados, cada uma tem sua independência, tá? São várias cidades. Aqui no nosso livro nós vamos ter, ó, Copan, Chichén Itzá, Mayapã, Usmal, certo? Palenque e Tikal. Essas são palavras, gente, indígenas, né, do povo. Esse povo, a gente fala em índio, porque esse pessoal é a palavra que os portugueses e os espanhóis, quando vieram lá da Europa, denominaram essas pessoas que moravam aqui já, certo? Então, é isso. A primeira questão. Então, vamos para a segunda questão. Este povo indígena nunca formou um grande império, mas construíram grandes cidades. Essas cidades, segunda questão, eram pequenos estados independentes, ou seja, tinham governos, leis e costumes próprios. Nelas viam-se palácios, estradas de até 10 metros de largura. Imagina essa estrada como era massa, né? E ainda hoje está lá essas estradas, gente. E templos... Cadê? 10 metros. E templos na forma de pirâmide. Por quê? Porque esse povo, eles tinham esses templos. Esse povo tinha essas construções maravilhosas e tinha essas cidades-estados. Quais eram? Tinham os seus deuses nessas pirâmides. Toda vez eles faziam referência aos deuses nessa pirâmide. Diferentemente das pirâmides do Egito, essas pirâmides eram feitas para os deuses. Lá no Egito era para colocar o faraó, que não deixava de ser um deus, né? Muitas vezes eles eram um deus também, o faraó, para aquele povo egípcio. Mas aqui, ó, nós vamos ter a resposta que eu disse até lá em cima. Os maias, né? O povo maia, tá? Maia. Segunda questão. E a terceira questão. Essas cidades eram respectivamente a capital dos impérios Astecas e Inca. Do Império Asteca e Inca. Quais foram as duas, né, grandes capitais que representavam esses dois grandes impérios pré-colombianos, que se formaram antes dos europeus chegarem aqui? Nós vamos ter o gabarito dessa questão, letra D, Tenochtitlan, que é lá no Planalto, que representa os astecas, né, que era a grande capital dos astecas, e Cusco, no Peru, que representava a grande capital, que era a grande capital do povo Inca, tá ok?